Bom, boa noite, irmãos. A graça e a paz. Amém. Hoje nós daremos sequência na série de exposições no livro de Neemias, que tem sido realmente um tempo muito bom aqui na igreja. Antes de iniciarmos a nossa leitura, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Neemias, capítulo 5. Nós leremos do versículo 14 ao versículo 19. No capítulo 6, nós continuaremos e leremos do versículo 1 ao versículo 14. Antes de iniciar, eu gostaria de lembrarmos quais foram os temas já utilizados, e eu gostaria de contar com a ajuda de vocês. Vocês lembram qual o primeiro tema? Restaurando os sonhos. A semana 2. Restaurando o equilíbrio. Semana 3, semana passada? Restaurando a coletividade. Muito bem. E antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria de refrescar a sua memória, desde o capítulo 1 até o versículo 13 do capítulo 5. Eu não vou saturá-los tanto de informações, pois nós já temos tido muito contato com o conteúdo histórico e cultural desse livro. Mas gostaria de lembrar que no capítulo 1, o personagem principal, Neemias, relata o período onde está localizado essa narrativa. Ele está dizendo lá que no mês de Quisleu, que é entre outubro e novembro aproximadamente, do reinado de Artaxerxes. Então, possivelmente, nós iniciamos a nossa narrativa e o nosso período histórico está no ano 444 anos antes de Cristo. Quem domina é o Império Persa. O Império Persa domina o Egito, a Fenícia, a Palestina e a Babilônia. O Império Persa tem uma cultura diferente dos outros povos que dominaram anteriormente. Eles permitem que os povos cultuem os seus próprios deuses. Então, vamos lembrar, o capítulo 1, Neemias, ele se diz o copeiro do rei Artaxerxes. Artaxerxes I. Ele trabalha servindo o vinho e provando a bebida do rei. Ele diz ainda que recebeu notícias acerca da cidade dos seus antepassados. Quem trouxe essa notícia foi seu irmão Hanani. Neemias fica muito entristecido, pois não eram boas notícias. Os muros estavam destruídos e os portões estavam queimados. Havia grande opressão e humilhação, e o povo de Jerusalém sofria por isso. Neemias, então, ao receber essa notícia, ora e jejua. E essa oração, a quem ele diz orar ao Deus dos céus, dura aproximadamente 4 meses. Até que no capítulo 2, Neemias, ele tem um encontro com o rei. O mês agora é o mês de Nissan, entre março e abril. Possivelmente o ano novo persa, o período das chuvas, o período onde há colheita de linho e de cevada. Neemias está triste, o seu semblante está entristecido. E o rei percebe, e o questiona, porque o seu rosto está assim. Neemias teme, ele era um servente. Bem no ano novo persa, alguém triste ia acabar estragando a festa do rei. Neemias responde, ele havia orado, ele havia se preparado para aquele momento. Então, ele responde ao rei da seguinte maneira: como não poderia estar triste? Essa cidade onde os meus antepassados estão enterrados, está destruída. Os muros estão destruídos, e os portões estão queimados. Neemias está dizendo que a cidade dos seus antepassados está tendo uma grande crise.
uma crise civil, social, política, uma crise econômica, uma crise na justiça. O rei Artaxerxes o pergunta: o que queres que eu faça? O que me pedes agora? Neemias já sabia o que queria. Ele diz assim: me envie a ajudar, me envie para eu reconstruir a cidade dos meus antepassados, onde estão sepultados os meus antepassados. O rei, ao receber essas informações e percebendo que aquele que o servia estava entristecido, questiona quanto tempo ele ficaria fora. Eles acertam um prazo e Neemias recebe a aprovação. Neemias poderia voltar para Jerusalém e reconstruir as muralhas, reconstruir a cidade, reconstruir os portões. Mas Neemias pede mais. Ele pede algumas cartas para serem entregues aos governadores do outro lado do Eufrates, do rio. Porque nós estamos falando onde que Neemias estava, em Suzã, onde hoje, atualmente, é o Irã. Neemias percorreria cerca de 1.500 quilômetros, atravessando todo o Iraque, até chegar em Jerusalém. Ele pede essas cartas porque aqui, durante esse período onde o Império Persa dominava, existia um rei, Artaxerxes. Mas no governo de Dário I, foi instituído um sistema secundário, um sistema que permitira a colocação de líderes de províncias, de governadores locais. Então, podemos dizer, ainda restringindo aí para o nosso período, que eram prefeitos, governadores locais, de províncias, de distritos. Neemias, então, ao passar, ele entregando estas cartas, falando: estou comissionado para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Mas ele pede mais. Ele pede também uma carta para ser entregue ao guarda da floresta, Asaf. Nessa carta ele solicitava madeira, possivelmente o cedro do Líbano, para reconstrução dos muros, também para a reconstrução dos portões e também para a construção da sua residência. Neemias era o governador, ele teria direito a palácio, ele teria direito à corte, ele teria direito à guarda. O rei, então, permite e entrega essas cartas a ele. Neemias, com essas cartas, sai com toda a grande expedição da Pérsia, lá de Suzã, e percorre esse caminho todo, chegando até Jerusalém. Quando ele chega até lá, ele descansa 3 dias, provavelmente. Está escrito lá que 3 dias ele ficou sem fazer nada, desde que chegou em Jerusalém. Pela noite, Neemias chama mais alguns dos seus, possivelmente aqueles que estavam com ele na grande expedição, e vai fazer a perícia dos muros. Toma o seu cavalo e vai tatear, vai fazer a perícia dos muros da cidade pela noite. Os muros da cidade tinham cerca de 2.500 metros, 2,5 quilômetros. Neemias, ele percorre somente a metade. Ele sai do portão do vale, vai até a metade e retorna. Ele diz o seguinte, que até aquele momento ele não havia dito nada a ninguém sobre aquilo que Deus havia colocado em seu coração. Esse percurso de viagem deve ter durado cerca de 4 meses. Neemias, então, convoca os magistrados, os nobres, os sacerdotes e os judeus, e os convoca para a reconstrução dos muros, para a reconstrução dos portões. De pronto, aqueles que o escutam, aceitam aquilo que ele havia sugerido. O povo sofria muita vergonha, e era o desejo comum. Então eles dizem: vamos nos preparar e vamos
arrumar, vamos reconstruir, vamos restaurar esses muros. É isso que está dizendo no capítulo 2. Mas também está escrito lá que algumas pessoas não ficaram muito satisfeitas com isso, com que alguém quisesse fazer o bem aos filhos de Israel. Quem eram estes? Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe. No capítulo 3, nós vemos o início da reconstrução dos muros. Pessoas de várias profissões, homens e mulheres, todos unidos com um propósito. E foi isso que nós vimos na semana passada, quando o Juarez expôs aqui uma colher de pedreiro. A reconstrução é iniciada no capítulo 3. No 4, eles resistem aos inimigos. Agora no capítulo 5, como acabou de dizer o Jaime, é levantado um grande clamor. Chega ao conhecimento de Neemias, de que o povo sofria. Aqueles mesmos que estavam reconstruindo as muralhas, não tinha mais o que comer, já não tinha mais trigo, já não tinham mais terras, e até os seus próprios filhos, eles já haviam vendido. Neemias, ao tomar conhecimento, percebe o grau do problema. Isso era devido por conta da usura cometida pelos magistrados e pelos nobres. Neemias se indigna, fica muito irritado, os convoca e os confronta. Primeiramente, dizendo que aquilo que eles estavam fazendo, os nobres, os magistrados, com a palavra de Deus. Então, os magistrados e os nobres concordam com Neemias. Neemias, então, propõe o quitamento, o cancelamento das dívidas. Neemias tira o nome de todo mundo da SPC. Então, o povo louva ao Senhor. Mas antes, Neemias convoca os sacerdotes e fala: espera aí, vocês concordaram com isso? Os nobres, os magistrados haviam concordado com aquilo. E Neemias faz com que eles jurem perante o sacerdote. E ainda, no versículo 12 e 13, Neemias sacode o seu manto, dizendo que aquele que não cumprir a promessa, Deus o sacudirá, o despojará. E assim nós chegamos no versículo de número 14 do capítulo 5. Eu gostaria de ler, eu gostaria que você acompanhasse. Eu pedi para o Everton e gentilmente ele já colocou o texto, a Nova Almeida atualizada, é o texto que eu utilizarei, e nós faremos a leitura em conjunto. Só um minuto. Ih, bebi com tampa e tudo aqui, peraí. Bom, vamos lá. Capítulo 5, versículo 14. Também, desde o dia que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos, nem eu e nem meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim, oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim, por causa do temor de Deus. Pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha, sem comprar nenhuma terra. E todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também, à minha custa, eram preparadas aves e, de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies, de todos os tipos. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo o que fiz por este povo. Capítulo 6. Quando Sambalate, Tobias, Gesem o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar,
Sanbalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sanbalate me enviou pela 5ª vez o seu servo, que aberta. Nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo que você e os judeus estão querendo se rebelar, e que, por isso, você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles, e pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, venha e vamos, em conjunto, conversar a respeito disso. Mandei dizer-lhe: nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo, vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Porém eu disse: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sanbalate o haviam subornado. Para isto o subornaram, para me amedrontar, e para que fazendo isso eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetissa Noádia, e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. Amém. Oremos. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, nós agradecemos porque ela é viva e ela fala conosco. Por favor, Senhor, ilumine ela nesse momento, para que tenhamos boa compreensão e saibamos aplicar ela em nossas vidas. Eu oro nos méritos de Jesus, o seu Filho. Amém. Retidão é característica daquilo que é reto, daquilo que não tem desvios, daquilo que é justo. Quando nós falamos sobre restaurando a retidão, é analisando o texto que nós acabamos de ler e percebendo as atitudes de Neemias. E como podemos aprender com esse gigante da fé. Então eu gostaria de convidá-los a acompanhar o estudo versículo por versículo, a partir do versículo 5, do capítulo 5. E nós poderemos nos aprofundar nessa questão. Na verdade, a retidão, ela é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Deus escolheu um povo. Deus escolheu um povo para restaurar, para a regeneração, dando um novo coração, pelo poder do seu Espírito, para nos fazermos conforme a imagem do seu Filho. É isso que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Então, Deus tem restaurado um povo à imagem de Jesus. E isso implica um caráter
moldado igual do mestre. Portanto, embora Neemias fosse um homem pecador, e como disse o Juarez no finalzinho da pregação dele, que nós temos um líder perfeito, nós temos a resposta do líder perfeito, eu gostaria que você analisasse as características desse líder, Neemias, que era imperfeito, mas que pode contribuir muito com o nosso crescimento e a restauração da nossa retidão. Vamos ler no versículo 14 e o versículo 15. Neemias aqui, ele parece estar se comparando com os governadores. Parece não, de fato ele está. Ele diz assim: também desde o dia que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos, nem eu e nem meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Neemias, primeiramente, ele está dizendo que desde o primeiro dia até o último dia que ele foi nomeado governador, ele não comeu do pão que era devido como governador. Por que ele está dizendo isso? Porque no Império Persa, os governadores, os sátrapas, eles podiam tirar para si, além daquele imposto, que era o imposto anual, que seria endereçado ao tesouro do rei da Pérsia, eles podiam também tirar para eles algo, um imposto. Alguns historiadores dizem que eles tiravam, de fato, impostos anuais para o tesouro deles. O pão, então, o alimento, era algo que era permitido, era um benefício do governador. Mas Neemias diz aqui que não quis este benefício, nem ele e nem os seus companheiros. Mas ele diz no versículo 15: mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim, oprimiram o povo, e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim por causa do temor de Deus. Os governadores que estiveram antes de Neemias, além de tomar o pão, eles tomavam também o vinho, e também 40 moedas de prata. Neemias diz o seguinte, que até os servos deles dominavam sobre o povo, até os servos dos governadores oprimiam o povo. Neemias diz que, porém, ele não fez assim, por causa do temor de Deus. Por quê? O que é temor de Deus? Resumidamente, temor de Deus é reconhecer a Deus como supremo Criador e justo juiz, e reverenciá-lo como tal. Neemias, ele sabia que o 8º mandamento do decálogo está escrito assim: não furtarás, que de maneira mais ampliada proibia a usura, a opressão e a corrupção. Neemias, ele não faz como aqueles governadores anteriores, porque a lei de Deus não permitia. Embora o errado fosse considerado certo, embora os homens tivessem colocado algo acima daquilo que Deus já havia instituído, Neemias fala o seguinte: a lei, a palavra do Senhor está acima de qualquer interpretação ética do homem. Neemias, então, aqui ele rompe, e a gente observa que ele vai além. Versículo 16: pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha, sem comprar nenhuma terra. Opa, Neemias, ele não pega o benefício para ele. Além disso, ele trabalha. Ele e os seus servos. Neemias tinha um poder de influência. Apesar daqueles que o serviam provavelmente serem persas, Neemias, ele influencia. Apesar de saber o que era o errado e não praticar, Neemias influencia aos outros a não praticar, e ainda os colocam para trabalhar. E ainda ele diz que nem ele nem seus servos adquiriram terra alguma. O que isso quer dizer? Em 2012, quando ficamos sabendo que o Brasil sediaria uma Copa, e haveria um estádio, uma arena muito grande em Itaquera, aqueles mesmos que
promoveram a Copa do Mundo e lutaram para ter um estádio, uma arena em Itaquera. Eles mesmos compraram terras ali por perto. Eles sabiam que as terras iriam valorizar muito. Então o que eles fizeram? Vamos comprar. Quando construir a arena, vai valorizar, a gente vai lucrar. Neemias, ele sabia que a reconstrução dos muros tinha uma grande implicância, porque as terras em Jerusalém estavam muito baratas. O povo estava penando, estava sofrendo, estavam vendendo barato. Mas Neemias sabia que se o muro fosse reconstruído, os portões fossem restaurados, todo mundo ia querer morar lá, na terra prometida. Mas Neemias, ele não tinha uma visão egoísta. Neemias não tinha uma visão de investimento no futuro dele. A missão de Neemias era a missão de Deus. Neemias, então, nem ele e nem seus discípulos, os seus servos, melhor dizendo, compram terras. Mas ele continua. Além de dizer que todos os seus servos se juntaram ali para a obra, no versículo 17 diz que também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. O que era preparado para cada dia eram bois, 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todos os tipos. Na versão Rafael França Almeida atualizado, Neemias se virou, abre aspas, para a quebrada, e disse que a goma estava aberta, e a terrango era só colar, fecha aspas. Neemias, ele sabendo que muitos sofriam, Neemias sabiam que muitos não tinham sequer onde morar e o que comer. Neemias hospeda primeiramente as pessoas na casa dele, e diz que à minha custa, ele financia aquilo que eles iriam comer. Por dia, 1 boi e 6 ovelhas, além de aves, e de 10 em 10 dias vinhos de várias espécies. Neemias, ele tinha um comportamento muito diferente daqueles primeiros governadores. E a grande diferença é que nesses primeiros versículos que nós estamos lendo, do versículo 14 ao versículo 19, nós estamos aprendendo a lidar com a corrupção. E esse é o primeiro tópico, lidando com a corrupção. Primeiro, não só saber que é errado e não fazer, mas é ir além, é convencer pelo exemplo. Neemias, ele ainda segue, nem por isso exigiu pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Perceba que no versículo 15, ele diz que não tomou pão por causa do temor de Deus. Agora ele no versículo 18, ele está dizendo que não exigiu pão porque a servidão do povo era grande. Aqui ele está colocando 2 princípios que nós devemos obedecer: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. Neemias, ele estava amando Deus no próximo. A forma de nós lidarmos com a corrupção é da seguinte maneira, e eu tenho orado para que Deus levante Neemias, no plural, para o governo da nossa cidade, para o governo do nosso estado, para o governo da nossa nação. Nós precisamos de homens assim, na esfera pública, mas também na esfera privada, pessoas que não fazem aquilo que é errado, por saberem que é errado, mas elas vão além, e elas não guardam aquilo somente para si, mas elas trazem outros a fazer o mesmo. A missão de Neemias era a missão de Deus, por isso ele não pensava tanto nele. Os governadores anteriores pensavam em si mesmos, eles eram egoístas, eles pensavam no futuro, e no conforto, e no prazer deles. Neemias, ele pensava na glória de Deus, pois ele sabia que quando o muro fosse reconstruído e a cidade fosse estabelecida, aqueles que olhassem de fora para a cidade de Jerusalém, diriam: grande e temível é Yahvé dos judeus.
Neemias se entregou completamente. E é isso também que o Senhor quer de nós. Mas nós vamos continuar, que nós vemos no versículo 19, e observamos que Neemias, ele encontra uma recompensa. Neemias, ele encontra uma motivação. Por que Neemias agia como agia? Tinha algo por detrás. Era a motivação dele. Era agradar a Deus. E olha o que ele diz, a oração dele: lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo o que fiz por esse povo. A recompensa de Neemias era Deus, era agradá-lo. E a motivação para isso era adorá-lo. A motivação de Neemias estava centrada em Deus, e por isso ele fazia o que fazia. Era abnegado, distinto do seu lugar. Opa, já está construída a muralha, só faltavam colocar os portões. Só que aí eles ficaram sabendo, os inimigos. Eles, no versículo 2, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim, enviou um mensageiro, dizendo assim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. O Vale de Ono ficava a cerca de 43 quilômetros dali, ficava nas terras de Benjamim, um lugar neutro, um lugar aparentemente tranquilo. E Neemias é convidado para ir até lá, para conversar. Mas Neemias, ele saca qual era a deles. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros para dizer, a resposta do Neemias: eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu sempre lhes dei a mesma resposta. Aqui eu gostaria de tratar lidando com as distrações. Eu quero fazer uma pergunta para ti. Qual é o seu vale de Ono? Como assim? Qual é o lugar, a área, a situação, a circunstância que aparentemente não oferece perigo algum? É neutro, mas que te distrai. Neemias, ele tinha um foco e ele tinha uma missão, mas os convites vinham para o distrair. A minha pergunta para você é: qual é o seu vale de Ono? Cada um tem um diferente. O que te distrai da sua missão? O que te distrai do seu propósito? O que te distrai daquilo que o Senhor colocou em seu coração? Qual é o seu vale de Ono? É o Facebook? É as redes sociais? É o Netflix? É a televisão? O que tem te distraído durante esse período? O que tem feito você se esquecer da sua missão? Se esquecer da sua vocação? O que tem te tirado o foco? Como você tem respondido a esses convites? A resposta do Neemias nos ensina. Ele diz assim: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Neemias está falando assim: eu não vou. Eu tenho um alvo, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo, eu tenho um foco, eu não vou. Qual é o seu vale de Ono? Não basta somente você responder uma vez a essas distrações. Neemias, ele recebe 4 convites, mas ele sempre dá a mesma resposta. Minha pergunta para você é: qual é o seu vale de Ono? Mas ele segue, no versículo 5, os convites continuam. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu servo. Eles não desistem. E aqui nós vamos tratar como lidar com o medo e com a insegurança. Eles enviaram pela 5ª vez, que trazia na mão uma carta aberta. Uma carta aberta era aquilo que deveria ser lido perante todos, ou afixado em um lugar onde todos pudessem ter acesso às informações que estavam escritas nela. Nela estava escrito o seguinte:
Percebe na sutileza aqui das palavras. Perceba. Entre os gentios, se ouviu boataria. E Gesem, parte interessada, também está dizendo, perceba a sutileza, que você e os judeus estão querendo se rebelar, e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles, e pôs profetas para falar a respeito de você em Jerusalém, dizendo, ele é o rei de Judá. Perceba que muito possivelmente Sanbalate, ele estava distorcendo, junto com Gesem, as profecias de Malaquias, que era do mesmo período. Continuando o conteúdo da carta, ele fala assim, ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei, ameaça. Portanto, venha agora e vamos, em conjunto, conversar a respeito disso. O conteúdo da carta era bem diplomático, era bem sutil, ameaças com boatos, aquilo ali poderia chegar no ouvido do rei. Rei Artaxerxes era o que mandava em cerca de 45% da população mundial da época. Eles queriam amedrontar Neemias, eles queriam deixar temeroso, mas ele responde da seguinte maneira, mandei dizer-lhe, nada disso que você está dizendo aconteceu, você está inventando tudo. De pronta, ele já rebate, isso é mentira, isso não existe. Neemias não se desestabiliza, Neemias não se choca, Neemias tinha consciência tranquila, e ele se vira, penso eu no versículo 9, para os judeus e responde assim, o que eles queriam era nos amedrontar, eles diziam, as mãos deles largarão a obra, e ela não será concluída. Então ele ora, agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Eu gostaria de perguntar para você, que tem sofrido com insegurança e com medo, o que tem te causado medo? O que tem te deixado sem dormir? O que tem tirado o seu sono? São as dívidas? São os sonhos que parecem que foram destruídos durante a pandemia? Neemias, ele estava diante de um perigo iminente. Caso essas informações chegassem aos ouvidos do rei, e o rei suspeitasse que de fato aquilo ali era verdade, certamente não somente Neemias seria exterminado, mas todo o projeto que estava envolvido na reconstrução de Jerusalém. Neemias conhecia o rei, era copeiro, mas Neemias conhecia uma autoridade superior. Neemias conhecia o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Neemias conhecia o Senhor soberano das nações. Neemias conhecia aquele que é o supremo criador e justo juiz. Neemias conhecia aquele que é soberano sobre tudo e todos. Neemias conhecia aquele que governa. Meu. Neemias conhecia aquele que não é o Senhor somente da igreja, mas de todas as esferas, o Senhor de toda a realidade. Por isso Neemias ele ora, por isso Neemias busca as forças, por isso Neemias, sabendo a missão que Deus havia colocado no coração dele, fala: Senhor, capacita-me, fortalece-me, fortalece as minhas mãos. Como você tem lidado com os seus medos, com as inseguranças, com um foco na sua missão?
Agora nós temos outra situação, e é a última, e eu gostaria de colocar como tópico, lidando com as tentações. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava impedido de sair de casa. Por que ele estava impedido de sair de casa? É algo curioso aqui no texto. Esse citado era um sacerdote. Muito possivelmente ele estava impossibilitado de sair de casa, porque ele estava em transe profético. Ele ia trazer uma mensagem de Deus para o governador Neemias. E olha o que ele diz. Ele me disse: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Opa, peraí. Neemias era conhecedor da lei de Deus. Neemias, ele conhecia a palavra de Deus. Neemias sabia lidar com a tentação. Neemias sabia que em Levíticos proíbe a entrada dos leigos no templo, no Santo dos Santos. O interior do templo não era no lugar dele, e ele sabia disso. E ele responde da seguinte maneira: você acha que um homem como eu fugiria? Primeira pergunta retórica. Neemias está perguntando assim: você acha que um governador corajoso como eu, você dê essa pressãozinha? A segunda pergunta retórica: alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? Opa, segunda pergunta do Neemias, ele está falando: um servo de Deus, que conhece a sua palavra, como eu, você dê a isso? De maneira nenhuma entrarei. Eu gosto muito desse versículo, porque Neemias está dizendo assim: eu prefiro morrer, eu prefiro arriscar a minha própria pele, eu prefiro arriscar a minha própria vida, do que pecar contra o Senhor, o meu Deus. Isso para mim é muito forte, isso para mim me impacta, mexe comigo. Preferir arriscar a própria vida do que cometer um pecado, para salvar a pele, para fugir do perigo. E aí ele responde, ele continua no versículo 12: então percebi que não era Deus quem tinha enviado. Conhecimento da palavra de Deus te livra dos falsos ensinos, das falsas profecias, das maluquices teológicas, das invenções malucas para ganhar aplausos. O conhecimento da palavra de Deus te faz saber como resistir à tentação. O conhecimento da palavra de Deus te capacita para resistir imediatamente e continuadamente. É assim que nós resistimos às tentações. O conhecimento, para saber o que é certo e o que não é, e resistir imediatamente e continuadamente, porque as tentações, elas não vêm uma vez só, é toda hora, é todo momento, é todo lugar. Ela não respeita nem a igreja, nem aqui dentro, enquanto você está adorando o Senhor. As tentações, elas estão o tempo todo, como grandes armadilhas. Então percebi que não era Deus quem tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sanbalate o haviam subornado. Para isto, o subornaram para me amedrontar, e para que, fazendo isso, eu viesse a pecar, para que pudesse atacar a minha reputação e me afrontar. Imagine você, se Neemias tivesse caído nessa armadilha, a reconstrução dos muros pararia. O principal líder da reconstrução caindo num pecado e ainda sendo covarde. A coragem do Neemias não é pautada na sua própria força. A coragem do Neemias era na confiança do Senhor Deus. Era aí que estava a força do Neemias, era ali onde estava a coragem do Neemias. E eu queria fazer uma aplicação para você. Você pensa que ninguém te vê, você pensa que por você ser pacato, na sua, ninguém está olhando para você, ninguém está percebendo as suas atitudes. Se engana. Se engana.
As pessoas estão o tempo todo nos olhando. Todas as pessoas. Eles questionam a respeito do seu testemunho. Você coloca o evangelho em risco? Porque essas pessoas falam, mas que evangelho é esse? Será? As pessoas querem ver. As pessoas estão sedentas por ver as nossas ações, para ver se conformam com aquilo que nós falamos e com o que pregamos. As pessoas estão olhando para nós o tempo todo, tanto nas suas postagens, quanto nas suas ações. Quando você vai comprar pão na padaria, as pessoas estão te olhando. Parece que não. Parece que ninguém está te observando, mas estão. Aqui nós leremos o último versículo. Neemias ora, e como disse o Juarez, é uma oração imprecatória. E oração imprecatória é aquela amaldiçoadinha de leve que ele falou, né? Está dando aquela amaldiçoadinha de leve. Mas observe essa oração. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, fizeram, e também da profetisa Noádia, e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. Primeiramente, primeiro falso profeta não foi o único. Houveram outros, incluindo uma profetisa, que tentaram amedrontar Neemias. Mas Neemias era um homem de oração. Neemias conhecia a palavra do Senhor. Neemias conhecia o seu Deus. E quando eu fico falando sobre conhecimento, não é abstração teórica, não é você saber um conjunto de doutrinas, não é você saber algumas respostas teológicas inerentes à fé, não é isso. A Escritura não faz separação entre conhecimento e obediência. Conhecimento de Deus é obediência, conhecimento de Deus é submeter ao seu senhorio, pois até os demônios conhecem as doutrinas, conhecem a exposição. Eu gostaria de antes de fazer uma ilustração do Joãozinho, um menino muito travesso, Joãozinho. Joãozinho era bagunceiro. Pensa no menino bagunceiro, maroto. Os pais já não sabiam mais o que faziam com o Joãozinho. Não é o nosso Joãozinho, não. Uma criança. Não sabiam mais o que faziam com o Joãozinho. Então, Joãozinho ia com os seus pais para a igreja. Todos os domingos estava lá. Mas os pais não viam mudança no Joãozinho. Bagunceiro, menino. Terrível. Bagunçava na escola. Então, os pais, conversando entre eles, dizem assim, vamos falar com o pastor, vamos ver se ele faz alguma coisa, esse menino, não tem jeito, e conversa com o pastor. O pastor diz assim, tá bom, tragam ele aqui no meu gabinete, e eu vou colocar temor de Deus nesse moleque, ele vai saber o que é temor de Deus, esse moleque vai sair aqui endireitado, vai sair retinho. Então, no dia marcado, o pastor coloca a cadeira e uma cadeira na frente, coloca sentado o Joãozinho. O Joãozinho não sabia nem o que estava fazendo ali. Ele olha para o Joãozinho e diz, Joãozinho, onde está Deus na sua vida? Joãozinho, onde está Deus na sua vida, Joãozinho? Você não tem temor de Deus, onde que está Deus na sua vida? Joãozinho, onde está Deus na sua vida? Joãozinho ficou apavorado, saltou a janela, saiu correndo para sua casa, entrou correndo, abriu a porta do quarto, onde o irmão dele estava, falou, mano, me ajuda, Deus sumiu e estão falando que fui eu que sumi com ele. O que eu estou querendo dizer com essa ilustração, é que embora eu possa comunicar racionalmente aquilo que está escrito aqui, é somente o Espírito de Deus que pode convencê-lo daquilo que tem te tirado do foco, daquilo que tem feito você andar de maneira curvas, a imoralidade, como você tem lidado com os seus medos e com a insegurança, como você tem lidado com as tentações.
Pai, nós agradecemos pela sua palavra.